Graças e paz, irmãos. Satisfação poder estar com todos vocês mais um domingo para poder adorar o nosso Deus e também para expor a sua palavra. Quero convidar todos a abrirem a palavra de Deus no livro de Lucas, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o relato de Lucas, capítulo 6. Quero ler com os irmãos texto que vai do versículo 27 até o versículo 36. Todos me ouvem bem? Lucas, capítulo 6, do versículo 27 ao versículo 36. Todos encontraram? Amém. A palavra do nosso bondoso Deus diz assim: Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês. Abençoe aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra. E ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo que lhe pedir alguma coisa. E se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhes fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Amém. Vamos orar. Santo Deus, eterno e poderoso. Agora, Senhor, estamos mais uma vez diante da Tua santa palavra. A Tua palavra que é viva e eficaz, que ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Ela divide o nosso coração, as nossas juntas e medulas de tal modo que ela é capaz de discernir os pensamentos humanos. Ela é capaz de ir no mais íntimo do nosso coração, pelo Teu Espírito, para nos fazer novas criaturas. Ela expõe os nossos erros, mas também nos aponta o caminho da verdade, o caminho pleno da justiça, o caminho da santidade, o caminho da verdadeira alegria. Então, Senhor, nós, reconhecendo a grandiosidade desse ato, a importância desse momento, queremos te pedir a misericórdia Tua. Porque se eu falar apenas as palavras que procedem do meu coração, certamente esse momento será anulado. Por isso que eu te peço que o teu Santo Espírito, ó Deus, me guie, me ilumine, abra a minha boca e abra os ouvidos dos meus irmãos aqui presentes para que ouçam, e ouvindo o teu Evangelho, sejam curados de todo pecado. Caminhem em direção à justiça, em direção à tua santidade, às virtudes perfeitas do teu reino. Senhor, ajuda-me. Ajuda-nos nesse momento, para que tudo que façamos seja para a tua glória, para que cada palavra aqui proferida redunde em louvor, adoração e glória do teu perfeito, santo e majestoso nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te imploro, Deus, te peço. Amém.
Meus irmãos, eu queria convidar já vocês a abrirem, passar alguns capítulos do Evangelho de Lucas e para o capítulo 10, para que a gente leia um texto que é bastante conhecido também. Assim como esse texto da manhã é conhecido porque muitos homens usam no dia a dia alguns elementos, alguns pedaços desse texto. Esse outro texto que eu quero abrir com os irmãos para ler é conhecido como a parábola do bom samaritano. É também um texto bastante conhecido. E eu quero extrair algumas verdades desse texto para nos auxiliar, para servir de ilustração para a mensagem dessa manhã. Lucas 10, 25. A palavra de Deus diz assim também. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou. Observe qual o objetivo dele. Com o objetivo de pôr Jesus à prova. Ou seja, ele queria testar Jesus. Ele queria pegar Jesus em um erro, uma contradição. Ele perguntou, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que ele queria pegar Jesus em contradição? Porque ele julgava que Jesus pregava coisas contrárias à lei. Mas, na verdade, eram eles que não entendiam a lei de Deus. Eram eles que distorciam. E essa tônica, ela vai permanecer por todo o Evangelho de Lucas. Homens maus, que se diziam religiosos, nesse caso era um intérprete da lei. A lei aqui não é a lei civil, tá, irmãos? É a lei de Deus. Era provavelmente um escriba, um fariseu, que se levantou para pôr Jesus à prova e perguntar o que eu vou fazer para herdar a vida eterna. Isso vai acontecer por todo o Evangelho de Lucas, até culminar na morte de Cristo. Mas está a resposta de Jesus. Na verdade, ele faz uma pergunta para aquele homem. Versículo 26. Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como você a entende? Observe que Jesus faz duas perguntas para aquele homem. Uma é, o que está escrito? Qual o conteúdo da lei? E a segunda é, como você entende esse conteúdo? Isso é fundamental. Eu quero saber o que você extrai da lei. A isto, ele respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Ele de fato citou o que está escrito na lei, o resumo da lei. Versículo 28. Então Jesus lhe disse, você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Com um detalhe, ele só respondeu a primeira pergunta de Jesus. Qual o conteúdo da lei? Ele ainda não respondeu como ele entende. Mas esse entendimento dele vai ficar claro na pergunta que ele faz no versículo 29. Esse intérprete da lei olha para Jesus e disse, o texto diz assim, versículo 29, mas ele, querendo justificar-se, ou seja, dar uma desculpa para as suas atitudes, para o modo como ele vivia, mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? E é muito interessante, porque Jesus denuncia isso, está lá em Mateus 5,43, que aqueles homens, desde a antiguidade, aquela seita dos fariseus, eles propagavam um ensino que era uma distorção da lei. Eles fizeram um acréscimo, eles acrescentaram uma sentença o ame o seu próximo como a si mesmo. Eles diziam, está lá em Mateus 5,43, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eles fizeram esse acréscimo, e odeie a seu inimigo. E eles viviam como se isso fosse a coisa mais correta. Então, para se justificar, ele já olha para Jesus e diz, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, e aí tem a famosa parábola do bom samaritano, uma parábola incrível. Eu não vou descrevê-la por completo, vou pegar apenas elementos, porque, se Deus permitir, logo chegaremos no capítulo 10 de Lucas e vamos pregar esse texto. Jesus prosseguiu dizendo, um homem descia de Jerusalém para Jericó, era um caminho de fato que existia, e caiu nas mãos de alguns ladrões. Este, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. Então Jesus começa a sua parábola ambientando
eles num lugar que de fato existia, num lugar que era de fato perigoso, essa baixada de Jerusalém para Jericó. E ele disse que o homem foi arrebentado, assaltado, tiraram a roupa dele, deixaram ele semi-morto. Na verdade, isso aconteceria com Cristo, mais na frente também. E ele diz, olha, vai passando um sacerdote, aquele que você respeita por ser o homem que está lá presente no templo, realizando sacrifícios, um homem tido como um homem de Deus. Ele estava descendo por aquele mesmo caminho, por acaso. Ele viu. Jesus disse bem claro, olha, vendo aquele homem, passou de longe, ele decidiu passar longe desse homem, ele está semi-morto, sabe lá se ele não mereceu tomar aquela surra. Então, Jesus começa descrevendo e ambientando eles num lugar que eles conheciam, com figuras que eles conheciam. Versículo 32, Jesus vai além. De igual modo, um levita descia por aquele lugar. Ou seja, mais uma pessoa que era responsável por assistir, trabalhar no templo do Senhor. Um levita, a gente sabe que a família de Levi era responsável por tudo que era serviço. Os sacerdotes eram da família de Levi. Então eles faziam tudo que era serviço, desde a limpeza do templo, até os cânticos, até tocar as músicas. É tanto que algumas igrejas usam aí de forma errada, né? Os músicos chamam de levita, como se fosse membro da família de Levi. Mas enfim, Jesus põe esse homem, um levita, que tem a mesma atitude do sacerdote. Ele viu o rapaz ferido, semi-morto, e não prestou socorro. Passou de longe. Aí Jesus continua, versículo 33. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem, e vendo, mesma coisa, ele viu, porém a sua atitude foi diferente. Compadeceu-se dele. Ou seja, teve compaixão. Ele viu o sofrimento de alguém que tinha sido ferido, maltratado, e foi ajudar. Não havia uma pergunta se ele mereceu, se não mereceu, ele viu uma pessoa necessitada e foi ajudar. E aproximando-se fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários, uma quantia relativamente boa de dinheiro, e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuide deste homem, e se você gastar algo mais, farei o reembolso quando eu voltar. Agora a situação fica muito mais séria. Porque Jesus pegou 2 figuras religiosas, 2 figuras de homens tidos como homens santos, que serviam a Deus, que desprezaram o rapaz ferido. Mas foi para a figura pior para o judeu. Ele diz que um samaritano, você deve lembrar da rixa entre os judeus e os samaritanos. Aqueles homens eram considerados impuros, indignos, malignos. Inclusive, quando um desses sacerdotes vai xingar Jesus mais na frente, ele diz, é certo que você é samaritano e tem demônio. Olha como eles, o pé de igualdade que estavam os samaritanos para ele, como um endemoniado. Então era uma figura totalmente controversa. Eram pessoas que não adoravam como deveriam adorar no templo. Os judeus literalmente odiavam os samaritanos. Aí Jesus pega esse samaritano em sua parábola e é ele quem vai prestar o socorro, agir com compaixão e amor para com aquele homem que estava ferido. E também não se diz nada sobre ele, até porque é apenas uma parábola, uma ilustração. E aí Jesus vem com aquela pergunta que é a pergunta que deixa a pessoa desconcertada. Ele olhou para aquele intérprete da lei, versículo 36 diz, então Jesus perguntou, qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? E a sua pergunta é, quem é o meu próximo? Agora, olha para essa cena, qual desses 3 parece ter sido o próximo? Foi o sacerdote? Foi o levita? Ou foi o samaritano? Você tem uma ideia do ódio que o judeu tinha pelo samaritano? O versículo 37 diz assim, o intérprete da lei respondeu, o que usou de misericórdia para com ele. Ele nem ousava falar o nome samaritano. Ele diz, aquele que usou de misericórdia. E a resposta de Jesus é, então Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Então aqui temos uma
ordem expressa de Cristo. Vá e faça o mesmo. Exerça a misericórdia. Bem, como eu disse, o nosso objetivo nessa manhã não é lidar com a parábola do bom samaritano, mas ela serve de ilustração para a gente, para o texto da nossa manhã. Dois questionamentos são fundamentais. Eles são levantados nessa parábola. E também eles são fundamentais para nós hoje, para que a gente tenha um entendimento correto do Evangelho. Quem é o meu próximo? Primeiro questionamento. Quem é o meu próximo? E segundo questionamento é, sabendo quem é o meu próximo, como é que eu devo agir para o meu próximo? Como é que eu devo agir para com eles? Uma pergunta muito simples, muito comum de ser feita. E a sua resposta, ela é fácil e imediata para aquele que ama a palavra de Deus, para aquele que entende o Evangelho. As respostas são, o meu próximo, basicamente, são todos os homens. E como eu devo agir para com o meu próximo? A resposta é muito simples, com amor. Você deve agir com amor para com todos os homens. Só que, quando a gente mergulha no texto mesmo da nossa manhã, que nós chamamos de o sermão da planície, semelhante ao sermão da montanha em termos de conteúdo, quando nós mergulhamos no texto, a gente vê que Jesus vai muito além no seu ensino. A questão é, esse meu próximo, que são todos, essa pessoa que eu devo agir com amor, com misericórdia, gastando o que tiver no meu bolso, ajudando, demandando tempo, cuidado, carinho. E se ele for uma pessoa má? Acredito que ninguém aqui vai discordar que o mundo está cheio de pessoas más. E se ele for um verdadeiro inimigo meu, pessoal? Se ele for alguém detestável, odioso, maligno, perverso, talvez na mente de vocês já comece a pensar em nomes ou figuras de pessoas que vocês julguem dessas características. E se eles forem assim, como nós devemos agir? E é evidente que essa pergunta ela precisa de uma resposta. Porque esse não é um dilema hipotético. Não é uma mera especulação. Não são raros os casos que a gente vai lidar com pessoas que odiamos ou que nos odeiam. Qualquer um que ouse viver em sociedade, que decida dar as caras ao mundo, ocupar uma posição, principalmente aqueles que professam a fé verdadeira, ele certamente vai adquirir inimigos. E às vezes, um lugar onde você menos espera adquirir inimigos. Que é um grande exemplo disso? O próprio Mestre, o nosso Senhor Jesus Cristo, que mesmo vivendo uma vida perfeita, totalmente virtuosa, literalmente impecável, sem pecado algum, ele foi cercado de inimigos durante todo o seu ministério. E mesmo amando com amor infinito, ele foi perseguido até a morte. Não qualquer morte, morte de cruz. Portanto, é fato que o povo de Deus, os verdadeiros filhos do Altíssimo, devem saber, porque a Escritura nos ensina, vocês devem saber como lidar com seus inimigos. Se não tiver inimigo, melhor ainda. Mas é muito importante que a gente saiba lidar com isso. Então, aqui o Senhor Jesus está ensinando os padrões da verdadeira fé no que diz respeito a vários conteúdos, inclusive na dos relacionamentos. O Senhor Jesus está ensinando a verdadeira fé, o verdadeiro evangelho. A lei de Deus é assim. Porque era necessário que essas coisas fossem expostas de tal maneira, de forma muito clara. Porque justamente os homens que estavam encarregados por muito tempo, por séculos, deturpavam a palavra de Deus. Um exemplo disso é o que nós vimos na leitura
da parábola do bom samaritano. Aquele intérprete da lei chega para Jesus e diz: quem é o meu próximo? Aqueles homens tinham acrescentado: ame o seu próximo, mas odeie o seu inimigo. Esse acréscimo não estava na lei de Deus. A lei de Deus, o próximo, era todo mundo. Então, o conteúdo verdadeiro da lei não estava mais sendo pregado, mas sim uma distorção diante dos homens. Então Jesus está agora explicando qual o padrão verdadeiro do cristianismo. Como o verdadeiro cristão deve viver. Aqui ele já tinha proferido, se você lembrar dos versículos anteriores, as bem-aventuranças. Como um verdadeiro servo de Deus, ele é de fato feliz, abençoado. Mas quando ele anda na contramão do mundo, como nosso irmão Otto falou. Bem-aventurados os pobres em espírito. Como assim? Pobreza é sinônimo de alegria? É. Porque é quando você se reconhece pobre e necessitado, você consegue achar amparo, auxílio em Cristo. Socorro no Senhor. E é dito, vocês herdarão o reino de Deus. Aí depois, bem-aventurados os que choram. Como assim? Como é que é feliz aquele que chora? É porque ele chora lamentando pelo seu pecado. A Escritura diz, esses que lamentam, que se arrependem de verdade, eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome. Como é que alguém com fome, faminto é feliz? Porque encontra a saciedade em Cristo. Porque Ele nos sacia por completo. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça do Evangelho. Então, a gente vê o Senhor Jesus explicando os verdadeiros padrões da lei de Deus, que ela é contrário à natureza humana. E agora, desaguando isso nos relacionamentos. Então, uma vez que você foi transformado de tal forma pelo Espírito Santo, como você se relaciona com o próximo? Como você se relaciona nesse mundo? Nosso Senhor Jesus ele continua expressando os padrões verdadeiros da fé real, da verdadeira interpretação da lei de Deus. De como os filhos de Deus devem andar nesse mundo de modo prático, visual, diante de todos os homens. Esse modo eles têm sido deturpado por falsos mestres, falsos profetas, desde a época de Cristo até hoje. Até hoje se levantam muitos inimigos do Evangelho, infiltrados na igreja de Cristo, infiltrados no meio do povo de Deus, para corromper os santos padrões da verdadeira fé. Isso está muito claro. E, portanto, o Senhor Jesus começa, e eu peço que você retorne agora ao texto dessa manhã, de Lucas 6. Em primeiro lugar, eu quero tratar da regra de ouro do cristão, ou a regra áurea do cristianismo. E eu já afirmo, as palavras de Cristo, elas não são difíceis de entender. Não há uma complexidade. Sim, há um certo, alguns detalhes importantes a se analisar, mas não há uma complexidade a ponto de a gente ler e não conseguir entender o que o Senhor Jesus está falando. A grande dificuldade desse texto, as inúmeras deturpações que surgem dessas palavras, elas não são propriamente frutos da complexidade de entendimento do texto. Mas elas são frutos da dificuldade que os homens têm de aceitar os padrões celestiais. De aceitar os padrões divinos, porque eles são contrários ao nosso ego. São contrários à nossa natureza humana. Então o Senhor Jesus ele vai usar até de exageros algumas vezes, para que você compreenda claramente qual o padrão do reino de Deus. No versículo 31, eu vou já começar do 31, depois eu retorno do 27 ao 30. Está claro a regra de ouro da vida cristã. Ela é totalmente prática. Ela é fácil de entender. A dificuldade está em aceitar e de pôr em prática em nossas vidas. Essa é uma ordem expressa de Cristo e é uma ordem positiva do Senhor. Ou seja, vocês têm que viver assim. Vocês têm que fazer isso. No versículo 31 está escrito: façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Não é difícil de entender isso. O difícil é pôr em prática isso.
Esse é um preceito, meus irmãos, que é positivo e direto. Esse preceito, ele não surge de nada. Jesus não está falando isso do nada. Mas ele está usando a própria lei que o povo judeu conhecia. Que muitos daqueles homens que estavam vindo naquela multidão, essa palavra de Cristo, conhecia de cor. Levítico 19, capítulo 19, versículo 18, diz assim: não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo. Olha o contexto. Não se vingue, não guarde ira. Mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. É uma ordem direta do próprio Deus. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Jesus ainda ilustra melhor. Ele diz, olha, para viver assim, amando o próximo como você ama a si mesmo, você deve fazer aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Esse é o resumo da lei. Esse é o padrão de vida do cristianismo, que é totalmente prático. Que você pode sair hoje daqui imediatamente e tentar pôr em prática. Sim, vai ser difícil. Mas, com o auxílio do Espírito Santo, podemos viver de forma virtuosa para a glória de Deus. Agora é interessante como o erro, ele se infiltra na igreja. Ele se infiltra, às vezes, de forma muito peculiar, muito detalhista, digamos assim. Desde a antiguidade, se tornou comum uma variação dessas palavras de Cristo. Elas são expressas no sentido negativo. Se você lendo, a princípio, parece a mesma coisa, parece uma grande verdade. A variação é assim, ó, o que você não gostaria que fizessem a você, não faça aos outros. Parece legal, parece virtuoso. De fato, até certo ponto é. Mas ela não se compara com a grandiosidade do que Cristo disse. E espero que você perceba a diferença. É uma diferença sutil na forma de escrita, mas na forma prática é muito grande essa diferença. Enquanto desde a antiguidade se filtra, não só na igreja, mas na sociedade, a frase, o que você não gostaria que fizessem a você, não faça aos outros. Aqui é um preceito negativo, é só você não fazer o mal. Se você não quer que os outros façam o mal, você não faça aos outros. O que Jesus diz vai muito além disso. Jesus diz assim, façam. É um preceito positivo e direto, que exige ação sua. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Enquanto basta você ser inerte quanto a não fazer o mal, a mensagem de Cristo é que você deve fazer o bem. Você deve ativamente buscar o bem. Os falsos religiosos daqueles dias, eles preferiam pregar preceitos negativos. Eles relativizavam a lei o tempo todo. Eles preferiam pregar preceitos negativos. Não pode isso, não faça aquilo outro. Eles diziam, afinal, quem é meu próximo? E pode ser que você também tenha essa dúvida. Eu tenho tido. Eu já tive tanta dor de cabeça com essa pessoa que me faz mal o tempo todo. Será que eu devo continuar considerando ela como próximo, alguém digno de misericórdia? Não só do perdão pelo que ela faz a mim, mas se eu vê-la necessitada, eu ativamente devo ainda ajudá-la? E é isso que Jesus está dizendo. Sim. E quantas vezes? Sempre. Esse ensino de Jesus é a resposta para essa pergunta. De como nós devemos nos relacionar com os nossos inimigos. De forma simples, todos são o nosso próximo. E observe que Jesus vai no caso mais difícil de nossa aceitação, para nos ensinar padrão de vida que o Senhor requer de nós. Esse padrão é mais uma forma de cumprimento das suas palavras. Em Lucas 9:3, Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Amar aquele que te odeia, abençoar aquele que quer o teu mal, nada mais é do que um ato santo de negar a si mesmo e seguir a Cristo. E nós veremos porque isso significa seguir a Cristo. Mas Jesus diz ainda, no versículo 27, tem a extensão
de tudo isso que ele resume no versículo 31. O 27 diz: digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam bem aos que odeiam vocês. Então é um ato ativo. Faça o bem àquele que está fazendo mal a você. Ame aquele que te odeia. E, obviamente, está muito claro que amor aqui não é um mero sentimento. Amor aqui é o vínculo da perfeição. Que você decide tomar a santa atitude de fazer o bem, mesmo para aquele que te faz mal. A Escritura nos diz que fazendo assim, você amontoa brasas vivas na cabeça da pessoa. Mas por que Jesus nos ensina isso? Será que Ele quer que nós vivamos uma vida de masoquismo, de prazer no sofrimento? A resposta não é essa. Ele está nos ensinando a sermos verdadeiros imitadores dele. Ele diz mais, versículo 28, abençoem aqueles que os amaldiçoam. Aqui não é só dizer, Deus te abençoe, de longe não. É literalmente abençoar, fazer o bem a eles. Orem pelos que maltratam vocês. Aí eu pergunto a você, quantas vezes você curvou seu joelho, lembrando daquela pessoa que te fez mal, ou que te faz ainda mal, você diz, Senhor, abençoa a vida dela. Provê tudo que ela necessita para a sua vida. Ergue ela, faz com que ela enxergue a verdade. Ama, Senhor, e salva essa pessoa para a tua glória. Você ora. Quando Jesus está dizendo assim, ore pelos que maltratam vocês, não é oração imprecatória, não. Não é oração para que a pessoa morra, não. É oração para o bem. Vocês conseguem perceber que esse padrão está na contramão do mundo? Ele é contrário ao ego, à nossa natureza pecaminosa. Esse é o padrão do reino de Deus. Esse é o padrão de Cristo, porque foi assim que ele viveu. Versículo 29. Esse aqui é extremamente usado mundo afora, deturpado. Aqui, este contém um exagero de Cristo, para nos ensinar que a vingança não é o caminho cristão. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra. E ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Ou seja, não retenha o seu direito. É direito seu. Você sabe, você não precisa reter a todo custo o seu direito. Querer usar a todo custo o seu direito. Dê a todo que lhe pedir alguma coisa. Não se apegue às coisas desse mundo. E se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Então o preceito máximo aqui é não se vingar. Não reter a todo custo o seu direito. Por que Jesus está dizendo isso? Porque isso aqui era justamente um ensino contrário ao que os fariseus faziam. A que os fariseus pregavam naquela nação. Eles interpretavam a lei que Deus tinha dado como bondade. A lei de talião, olho por olho, dente por dente, vida por vida. Nunca foi a lei da vingança de Deus. Essa lei foi expressa, eu já disse aqui em outros momentos, para que se alguém pisasse no seu pé, você não matasse a pessoa. Se você tivesse que cumprir, que reter o seu direito, que fosse até naquela margem, naquela mesma quantidade. Porque se não tivesse expresso, se alguém lhe beliscasse, você poderia no máximo devolver um beliscão, certamente você ia querer matar aquela pessoa. Mas a lei não está dizendo assim, faça isso. Pelo contrário. A lei é ame ao próximo como você ama a si mesmo. Mas os fariseus, eles se apegavam, eles queriam poder se vingar, eles queriam praticar a justiça com as próprias mãos. Eles queriam alcançar de Deus a virtude, uma vida totalmente hipócrita de ensino errado, contrária à natureza de Deus. Interpretar a lei de Deus sem levar o Deus da lei em conta. E cada um dos pontos levantados por Jesus é um claro ensino de como deve ser o nosso comportamento para com o próximo. Observe que o argumento de Cristo é do maior para o menor. Bem, se você deve fazer o bem aos seus inimigos, que é o caso mais extremo, que dirá às outras pessoas que não te fazem mal. Aí que você deve fazer o bem mesmo. Se as pessoas que nos fazem o mal são consideradas o nosso próximo, quanto mais o resto do mundo. A exposição desses pontos nos ensina que o padrão de Deus é perfeito. E que a interpretação correta da sua lei é positiva e não negativa. A lei de Deus não é um conjunto de proibições,
Mas ela nos ensina como o crente deve viver de forma ativa nesse mundo, para a glória de Deus. De forma virtuosa, para a exaltação do santo nome do Senhor. Os falsos religiosos, eles tendem a ver a Bíblia apenas como um conjunto de regras de não pode, não pode, não pode, não pode. Mas a palavra de Deus é muito mais que isso. A verdade é que o Senhor nos chama para uma vida ativa. Uma vida de santidade, baseada num padrão que é perfeito. Na verdade, esse padrão é o amor, que chama de vínculo da perfeição, o vínculo perfeito. E, obviamente, é claro que isso não é um mero sentimento. É claro que não é só um ardor no coração. E vai ficar claro quando quando a gente entrar no segundo ponto, com os argumentos de Cristo. Você deve decidir não pagar o mal com o mal, mas pagar com o bem. Evidentemente, a gente só pode agir assim, se de fato formos nascidos de novo. Se de fato o Espírito Santo habitar em nós. Se de fato tivermos em nossa vista, em nossa ótica, a perspectiva da eternidade. E não de que tudo será conquistado aqui nesse mundo, mas de que a nossa vitória está na eternidade com Cristo. Em segundo lugar, temos que o verdadeiro cristão deve ser verdadeiro imitador de Deus. Aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram alvos da maravilhosa graça de Cristo, do amor do Pai e da purificação que o Espírito Santo provê em nossos corações de dentro para fora, ou seja, aquele que nasceu de novo, ele deve viver uma nova vida. Ele deve ser um verdadeiro imitador de Deus, imitador de Cristo. E é evidente que todo esse amor, ele não simplesmente vem do nada. Ninguém acorda do nada e diz, a partir de hoje eu vou amar meu inimigo, que é muito legal isso. É evidente que essa vida virtuosa, ela não é fruto de um autoaperfeiçoamento. Ela não pode ser alcançada por uma simples meditação, que eu passo horas do meu dia de olho fechado, meditando até elevar os meus chakras. Ela não pode ser adquirida com livros de autoajuda. A verdade é que uma vida virtuosa, de fato viver no poder do Espírito Santo, que não são meros moveres aí nas igrejas, mas viver de forma espiritual, deve ser a norma do cristão. Isso é possível porque o próprio Deus é a nossa fonte inesgotável de amor. É porque nele há amor. Ele é o próprio amor que nos amou de forma infinita. O versículo 36 deixa isso claro. Que nós devemos ser imitadores de Deus. Jesus olha para aquela multidão, na qual ou eram expressos em sua maioria por fariseus, ou por pessoas que tinham aprendido dos fariseus, o padrão errado da lei. Ele olha e diz, sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. E agora? O que essas palavras nos ensinam? É muito claro que a misericórdia é um fruto da graça, do favor de Deus. Aqui não é mérito. Ninguém merece misericórdia. A misericórdia é tão somente fruto da graça. Então, o cristão ele não faz sentido olhar para uma pessoa maligna que lhe maltrata, quando ela estiver caído, necessitado. Não faz sentido você olhar e você dizer assim, você não merece misericórdia. Porque, na verdade, ninguém merece. A misericórdia, na verdade, é exercer a graça de Cristo. Ser misericordioso é agir até em favor dos maus. Misericórdia é a compaixão posta em prática. É muito mais do que sentir. É literalmente você decidir agir contra o seu próprio ego. Para que isso? Para que Deus seja glorificado em toda a sua vida. É para isso que nós existimos. E é evidente, e eu não espero que você não entenda errado, que ser benevolente, ser bondoso com quem é mau,
não pode simplesmente vir de nós mesmos. E também não significa dizer que ser bondoso com o que é mal significa aprovar o erro, aprovar a maldade. Não. Isso não significa aprovar o pecado, mas exercer a graça que foi exercida sobre nós quando nós ainda éramos pecadores. Jesus começa agora a dar vários exemplos do que aqueles homens faziam e julgavam que nisso estava prestando culto a Deus. Porque eles tinham uma concepção de que o seu próximo era um grupo muito restrito de pessoas. Era aquelas pessoas literalmente fisicamente próximas. Que eles tinham alguma relação. Que eles tinham algum carinho pessoal. Jesus olha para aquele povo e diz: se vocês amam, versículo 32, se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? É muito fácil amar quem me ama. É muito fácil querer o bem daquele que me faz o bem. Jesus diz: que recompensa terão? É interessante porque, de modo algum, Jesus está dizendo que a nossa recompensa de salvação no reino de Deus é baseada em méritos. Mas por que ele diz isso? A gente descobre por que ele diz isso quando a gente olha para o público para que ele estava falando. Ele estava falando para pessoas que julgavam receberam a recompensa de Deus por causa disso. É tanto que Jesus usa essa linguagem em muitos outros momentos. Se vocês ficam orando nas praças para serem vistos, vocês já receberam a sua recompensa. É o aplauso dos homens. Se vocês dão esmola para ser adorados, tocando trombeta para que todos vejam enquanto você está ajudando um pobre, você já recebeu a sua recompensa. Foi o povo olhar para você e lhe aplaudir. Foram as curtidas da época. Que recompensa terão? Vocês se julgam melhores? Vocês, intérpretes da lei, se julgam melhores do que os outros porque vocês amam os que te amam? Deixa eu dizer um negócio, é como se Jesus estivesse falando assim, deixa eu dizer um negócio para vocês. Versículo 32, parte B. Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Jesus está dizendo assim, deixa eu dizer um negócio para vocês. Os gentios, aqueles que não conheceram o Senhor, os samaritanos que vocês odeiam, eles amam também os que amam eles. Para vocês, eles terão alguma recompensa diante de Deus? Vocês acham que servir a Deus é simplesmente amar? É muito fácil amar meu filho, a minha filha, a minha esposa. É muito fácil amar os amigos. Agora, que recompensa isso dá? Porque qualquer um, até os pecadores fazem isso. Até aqueles que nada têm, não têm nenhuma relação com Deus fazem isso. Ele diz mais, se fizerem o bem aos que lhe fazem o bem, que recompensa terão? É a mesma coisa. É muito fácil fazer o bem àquele que já me faz o bem. Até os pecadores fazem isso. Até os ímpios, até a pessoa mais perversa que você pode imaginar, ela consegue amar alguém que lhe ama de volta. Ela consegue fazer o bem àquele que lhe faz o bem de volta. Até os pecadores fazem isso. 34. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? É muito fácil emprestar as coisas para uma pessoa que você sabe que vai lhe devolver. Ainda mais aqueles homens que recebiam com juros. Jesus diz, também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Importante destacar algumas verdades aqui. A recompensa não é sobre salvação. Era a ótica dos fariseus. A ótica errada de que eles achavam que mereciam algo diante de Deus porque viviam nesse jugo pesado que eles criaram de regras e mais regras em cima da lei. E de ter distorções da própria lei de Deus. Como se Jesus estivesse dizendo, se vocês julgam que tem alguma recompensa nisso, saibam que esse mesmo padrão aí é vivido pelos ímpios. E eles não estão nem aí para Deus. Será que eles vão ter alguma recompensa diante do Senhor? Na verdade, aqueles homens eram hipócritas, boa parte deles. Não todos, tá? A gente sabe que boa parte dos ouvintes também se converteram. Mas boa parte daqueles líderes religiosos eram de fato hipócritas. A gente viu que a essas alturas, mesmo Jesus estando próximo a eles, pregando o evangelho da graça,
curando, salvando, libertando pessoas que eram oprimidas espiritualmente, fazendo todo bem. Aqueles homens já estavam tramando a morte de Cristo. Então eles eram, na verdade, grandes hipócritas. Eles não amavam de verdade, nem mesmo aqueles que estavam próximos deles. Versículo 35, Jesus continua. Mais uma vez, preceito ativo, positivo e direto. Vocês, porém, aquele que de fato quiser vir após mim, vocês, porém, amem os seus inimigos. Façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca. Veja que ele fala tudo ao contrário. Faça ativamente aquilo para com aqueles que você não espera nada. Para aqueles que te odeiam. Amem, emprestem, entreguem, deem aos seus inimigos. Que é que Cristo disse? Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Essa é a prática mais que excelente do Evangelho. Esse é o amor transcendental. É o amor que supera todas as barreiras. É um amor que só pode vir do próprio Cristo. Acho interessante uma frase do reverendo Hernandes Dias Lopes, né? Ele escreve que pagar o mal com o mal é vingança apenas. Pagar o bem com o mal, alguém lhe fez o bem e você paga com o mal, isso é crueldade. Agora, pagar o mal que você recebe, entregando o bem, isso é amor transcendental. Esse amor só pode vir de Cristo. É assim que seremos filhos do Altíssimo. Não porque isso compra a nossa filiação, mas porque finalmente estamos agindo conforme a ética, a santidade do nosso Pai que está no céu. O Senhor Jesus Cristo nos chama para amar os nossos inimigos, para fazer todo o bem, sem buscar o reconhecimento público, sem buscar a recompensa. Em momento algum, Jesus aqui está prometendo que se você fizer o bem ao seu inimigo, ele vai se converter, tá? Se você fizer o bem, ele vai lhe devolver o bem. Não acrescentem coisas que Cristo não disse. Você não faz o bem esperando o resultado. Você deve fazer o bem buscando a glória de Deus. Porque nisso, nosso Deus é glorificado. E nisso nós nos sentimos completos. É fato que nós devemos aprender com Ele mesmo para uma vida de verdadeiro amor, mesmo para com nossos inimigos. E evidentemente esse é um padrão que só pode ser vivido mediante a habitação do Espírito Santo. Esse é o padrão do próprio Deus. Jesus disse, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Como nós fomos, boa parte da nossa vida, ingratos e maus. E Ele foi bondoso para conosco. Meus irmãos, nós somos chamados para uma vida prática. Para pôr em prática aquilo que a gente ouve, que a gente entende que é a verdade bíblica, a gente deve viver. E muitas vezes quer dizer renúncia. Renúncia não é fácil. Tá? Amar o próximo, principalmente como o próximo é um verdadeiro inimigo, significa se negar, mortificar a própria carne. Isso não é uma coisa fácil. Mas nós devemos estar prontos para isso. Devemos estar prontos para amar os nossos inimigos. Agora, para que a gente faça isso, é necessário que a gente viva uma verdadeira obediência ao Senhor. É necessário que a gente viva uma verdadeira entrega a Deus. Isso significa dizer que para você exercer o bem, que para você amar, você não pode simplesmente tomar a decisão e você vai ser agora uma pessoa perfeita. Decidir nunca mais pecar. Significa que para você conseguir pôr em prática, você deve estar com o espírito alimentado. Você deve ter uma vida de oração. Você deve ter uma vida de comunhão com o Pai. Senão isso será impossível. O Senhor,
Jesus, em hipótese alguma, está falando que você deve ser um bobo, tá? Em tudo isso. Cristo não está dizendo que você não tem direito algum. Você não deve buscar os seus direitos. Que você não deve requerer as dívidas. Não é isso. Mas ele está falando que a nossa disposição deve ser de santa entrega para que, no final das contas, em tudo Deus seja glorificado. Nossa busca deve ser constante para que o nosso Pai seja exaltado e adorado. Para que mesmo que as pessoas não sejam transformadas pelo Evangelho, pelo testemunho que damos, que Cristo seja reconhecido como o Deus Santo, o único Salvador. A coisa mais incrível de tudo isso, de quando lemos esse texto que a gente pensa, você lê esse texto, é impossível viver assim. Esse padrão é extremamente elevado. É muito difícil a gente se entregar para alguém perverso, cruel. A coisa mais incrível de tudo isso é que Ele mesmo é a prova disso. É que Cristo fez tudo isso em nosso lugar. Ele mesmo disse, o Pai é bondoso até para os ingratos e maus. E foi justamente nessa condição que Cristo nos resgatou do império das trevas. É o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 5, versículo 8. Paulo diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Aí você diz, não, aqui é só pecador. Mas Paulo continua, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Agora, olha o que significa dizer a condição de pecadores. Romanos 5,10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Foi nesse estado que Cristo morreu por nós. Quando ainda éramos seus inimigos. Quando a nossa vida, dia após dia, era uma vida de pecado, de afronta contra o Deus Santo, de maldade. Mas Ele nos resgatou, Ele acabou com a barreira da separação, Ele acabou com a inimizade, e Ele fez isso por meio da cruz, a sua prova máxima de amor, morrendo em nosso lugar, se entregando, fazendo a substituição penal. Ele morreu para que a gente fosse livre da condenação. Ele pagou o preço das nossas dívidas. Cristo é o exemplo perfeito. Ele nos amou até o fim com amor infinito. Ele nos resgatou quando a gente o odiava. Essa é a obra da redenção. Aí você pergunta, por que Jesus fez isso? O que você tinha para oferecer a Ele? Primeiro, você não tinha nada para devolver a Ele. Ele entregou a vida eterna, você não tinha uma vida eterna para devolver a Ele. Ele entregou paz, você não tinha paz para devolver a Ele. Ele entregou tudo, lhe deu tudo quando você não tinha nada. E eu desafio você a achar outra palavra que defina tudo isso. Todo o seu ato perfeito para te dar a vida eterna, no qual aqui a gente está apenas como passageiros para finalmente adentrarmos a eternidade perfeita e gloriosa com nosso Deus. Eu desafio a você achar uma palavra que defina tudo isso, que não seja Ele nos amou quando ainda éramos inimigos. E não só isso. Na cruz Ele dá mais exemplos desse seu amor. Ele olha para os seus algozes que o pregaram na cruz e diz o quê? Pai, fulmina eles, porque eles são dignos de morte. Sim, eles eram dignos de morte. Mas Jesus Cristo, o nosso Salvador, diz, Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. Nós somos chamados para viver esse perfeito amor. Aquele que é o espelho do nosso Senhor. E finalmente assim demonstraremos que o Altíssimo é, de fato, nosso Pai. Como o próprio Senhor provou a todos que Ele e o Pai são um só. E o primeiro passo para essa vida de amor, ela só pode ser dada se for em direção a Cristo, em direção à cruz, que nos resgata das trevas para a luz. Foi pelo seu amor que nós somos resgatados.
E é por ele que nós devemos viver agora. Amém. Vamos louvar o nosso Deus. Convido você a se colocar de pé.